Então, pessoal, estamos vendo aí movimento circular, mais especificamente força centrípeta, tá bom? Então, nós vimos na aula que essa aceleração centrípeta, a aceleração que puxa os objetos para o centro da trajetória, é dado por velocidade ao quadrado, velocidade linear ao quadrado sobre o raio, tá certo? Aqui nós estamos chamando a aceleração centrípeta como aceleração radial. Vamos fazer agora uma simulaçãozinha, tá certo? No Algool. Então aqui nós temos um barbante de raio R e uma esfera de massa M, certo? Realizando um movimento circular. Esse barbante aqui vai estar representando exatamente essa força radial, tá certo? Essa força centrípeta que mantém a esfera presa ao centro. Vejam que de outra forma, essa esfera, quando girasse, iria sair de forma tangente à sua trajetória, tá bom? Então, voltando para o desenho anterior, nós temos o seguinte, o que faz essa esfera manter-se girando em torno do centro é uma força, certo? Essa força, o somatório dessa força, lembrando ali do princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, é quem? É massa vezes a aceleração, tá bom? Como nós estamos tendo uma aceleração radial que puxa para o centro, então essa aceleração da segunda lei de Newton vai ser a aceleração radial, tá bom? Reescrevendo a equação, ficamos com o somatório da força igual a massa vezes a aceleração radial. Substituindo, onde a aceleração radial é v ao quadrado sobre r, então força vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Lembrando, esse v é velocidade, tá certo, linear, e r aqui é o raio da trajetória, tá bom? Essa força radial é a força centrípeta, que tem a função de manter o objeto preso, coeso, ao centro da trajetória. Voltando aqui para a simulação, lá no Algool, nós temos o seguinte, ó. Então, girando, sem essa força, o que ia acontecer? Nós íamos ter, o objeto sendo lançado pela tangente, tá certo? Ele iria sair de forma linear, tá bom? Se não tivéssemos essa força radial, que nós chamamos de força centrípeta, tá bom? Então, era isso que iria acontecer, ele iria cada vez mais distante, ó, como podemos observar. Isso aconteceria com órbitas, tá bom? E com várias aplicações. Vamos ver alguns exemplos. Então, a chamada força centrípeta pode ser exercida por qualquer uma das forças de interação da natureza, tá bom? Então, e aí destaco algumas, força de atrito, força gravitacional, força normal, tá bom? Alguns exemplos são crianças no parque de diversão, por exemplo, vários brinquedos, nós podemos identificar essa força centrípeta, tá bom? A órbita dos planetas, dos satélites, tá certo? O sistema solar aqui. Então, pessoal, nós estamos aí resolvendo, os exercícios resolvidos, tá bom? Vamos para a questão 13, tá certo? Questão 13, nós temos o seguinte, um automóvel de massa igual a 600 kg percorre um trecho de estrada, conforme indica a figura. Ao passar pelo ponto A, sua velocidade é 20 metros por segundo. Dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro no ponto A. Então, vamos passar para a solução, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, qual é a pergunta, gente? Ele quer a intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro. Então, a força que qualquer superfície exercer sobre um objeto, essa força é o que nós chamamos de força normal, tá certo? Então, ele quer saber a força normal, tá bom? Baseado nisso, temos o seguinte, os dados que ele nos dá é a massa do carro, ele também nos dá a velocidade do carro e a aceleração da gravidade, tá bom? Então, com isso, vamos para a questão, tá certo? Temos aqui a situação,
onde nós temos um carro subindo uma ladeira e aqui no centro da ladeira um pontinho A, tá bom? Onde o carro vai parar. E vemos que essa ladeira ela vai descrever um semicírculo, tá certo? Então, pegando o carro lá no ponto A e descrevendo as forças que atuam sobre ele, nós vamos ter duas forças, tá certo? Força normal e a força peso, tá bom? O carro vai pressionar a superfície vai reagir com uma força normal, tá bom? Como nós estamos falando de um movimento circular, né, já que formou um semicírculo aqui, ó, então, essa distância aqui que ele descreve para a gente é o raio, tá bom? O raio da circunferência. E, logo, vai existir uma força de reação aqui, uma força resultante, tá certo? Essa força resultante, ó, vamos para cá, é a força centrípeta. Por quê? Porque é dirigida para o centro, tá bom? Por isso que quando o carro passar do ponto A, ele sofre uma leve aceleração, né, por conta dessa ladeira aqui, tá bom? Essa aceleração tem como causa essa força resultante, que nesse caso, a força centrípeta. Então, ó, força centrípeta a gente já viu que é massa vezes a aceleração, né, da segunda lei de Newton. No entanto, a aceleração é velocidade ao quadrado sobre raio. Força normal vai ser peso menos força centrípeta. Força normal, então, ó, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, m vezes g, menos força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Substituindo aqui os valores, né, a massa do carro é 600, a aceleração da gravidade é 10, a velocidade é 20 e o raio é 200. Nós vamos ter o seguinte, ó, de tal forma que o nosso resultado fica com força normal igual a 4.800 newton, tá bom? Mas aí vem aquele negócio. Professor, de onde surgiu isso? Tá bom? Então vamos tentar nos ajudar. Isso surgiu o seguinte, gente, olha só. Nós temos aí no diagrama de corpo livre, tá certo? Força normal para cima, força peso para baixo. De tal forma que se eu pegar uma menos a outra, vai dar o quê? Uma força resultante, que é a força centrípeta. Tá certo? Isolando aqui, tá bom? A força normal no primeiro membro e passando força peso para o segundo membro, vou ficar com menos força normal igual a força centrípeta menos peso. Multiplicando agora ambos os membros, né, por menos 1, nós temos o seguinte. Ó. Aqui vai ficar mais, né? Força normal igual a o peso que estava menos ficou mais e a força centrípeta que estava mais ficou menos. Tá bom? Então, desse jeito aí nós conseguimos resolver essa questão. Tá bom? Então, esse é apenas um dos exercícios resolvidos que nós vamos fazer. Logo, logo estaremos resolvendo mais, pessoal. Valeu, forte abraço e aguardo as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos estudar. Lembre-se sempre, nada substitui o nosso esforço e dedicação. Nada. Valeu, pessoal.